Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicados na vida de todos nós, todos vocês, hoje, amanhã e para sempre. Amém? É um grande privilégio para mim, pessoalmente, estar aqui em Pacifica hoje. É realmente uma honra. Eu considero como resposta de oração, que Deus realmente faz o que a gente pede de acordo com a sua graça, com o seu plano, com o seu projeto, com o seu propósito. E eu replicando as orações do grande apóstolo São Paulo, quando orava, e ele não pedia cesta básica, ele não pedia riquezas, ele não pedia dinheiro. Ele dizia: Senhor, eu peço que você abra portas para que eu possa ministrar a tua palavra, para que eu possa pregar o evangelho, para que eu possa falar de tudo aquilo que você tem feito na minha vida, usando minhas palavras, e que a gente tem percebido, porque Deus tem feito muitas coisas que a gente nem percebe. Amém? Você crê assim? Hoje à tarde eu conversei rápido com um irmão lá no projeto, e a gente falando sobre coisas da vida, coisas de homem. Amém? E eu disse: irmão, às vezes a gente acha que está no barco, e de repente a gente descobre que já saiu do barco, e depois a gente percebe que está andando sobre as águas há muito tempo e não percebeu. Quem sabe o que eu estou falando? Essa igreja, esse povo que está aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que você vive de milagre há muito tempo, que você está andando sobre as águas há muito tempo. E se você for analisar o que está passando em redor, se você for analisar o que está acontecendo do seu lado, o cenário político, econômico do país, da cidade, do estado, com tantas notícias negativas, com tantos prognósticos negativos, tantos fatores que afirmam a nossa razão, não tem como dar certo. E por que nós estamos de pé? Por que nós não afundamos? Porque o vento continua soprando ou não? A tempestade continua forte ou não? Mas nós continuamos de pé, porque os nossos olhos estão voltados para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Às vezes, como Pedro, a gente dá uma olhadinha para trás e percebe que tudo isso está acontecendo ao nosso redor, e que o barco já está muito distante. E deixa eu dar uma boa notícia para você nessa noite: não tem mais como voltar para o barco. Amém? Você está feliz por isso? Que toda a confiança que sempre você teve como profissional, como homem, que toda a confiança e estabilidade que você teve, talvez em um emprego público, eu não sei porquê, mas não dá mais para voltar para isso. Amém? Nosso destino é só seguir em frente, andando sobre as águas, milagre após milagre, bênção após bênção, crendo que as nossas mãos, como foi cantado aqui, estão nas mãos de Cristo, Jesus segurando a nossa mão, com Ele nós seguiremos, não tem mais volta. O apóstolo Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam. E ele não está falando simplesmente de pecado, ele não está falando simplesmente de uma vida errada, irmão. Eu estou falando aqui para a igreja de Pacifica, amém? Ele não está falando de quem tinha uma vida pregressa, que vivia nas drogas, na prostituição, que sempre a gente pensa nisso. Ele está falando que as coisas que ficaram para trás foram todas as coisas que nós fizemos baseados unicamente no nosso próprio entendimento, nos nossos planos, nos nossos projetos. Quando batemos no peito com tanta veemência e falamos: eu planejei, eu projetei, é meu projeto de vida. E esquecemos de perguntar: Deus, o que você tem planejado para a nossa vida? Então, o apóstolo Paulo disse: eu esqueço de todos os planos que eu fiz. Eu esqueço do meu currículo era muito bom. Eu esqueço da minha história, eu esqueço da minha reputação e prossigo para frente. Eu prossigo em frente para o alvo, seguindo nessa coisa que não sabemos o que é, que não nos garante nada
firme, mas algo dentro de nós que se chama fé, nos faz avançar sem ter plena certeza, mas com a convicção de que o nosso futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Deus planejou tudo, e cada passo que nós damos à frente nesse desconhecido, nós estamos mais firmados de que estamos no caminho certo. Então os barcos, irmãos, deixe para trás. Amém? A estabilidade, deixe para trás. Nós estamos mais seguros dependendo de Jesus Cristo, como cantamos aqui. Somos peregrinos nessa terra. Isso aqui, como o irmão Fidelis, muito inspirado pelo Espírito Santo, poetizou e cantou para a gente. Aqui não é o meu lar. Aqui não é o meu lugar. Assim como eu estou hoje aqui, sendo muito bem tratado, muito bem recebido aqui em Pacifica, mas eu não tenho vontade de comprar uma casa aqui, eu não tenho vontade de investir aqui, porque o meu lar está a 150 quilômetros daqui, lá na minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Então eu estou aqui sendo bem recebido, mas eu estou de passagem. Essa, irmãos, é a realidade da igreja de Cristo nesse mundo. Esse mundo não tem nada para nos dar, esse mundo não tem futuro para nós. O nosso futuro é com Cristo. Estamos de passagem. Esse não é o nosso lar, esse não é o nosso lugar. Nós estamos vivendo aqui a profecia que já está se cumprindo, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. O que precisa se cumprir? O que precisa se cumprir? Jesus está às portas, e eu creio que em algum dia desse, uma hora dessa, que eu não sei quando é, em um abrir e fechar de olhos, a igreja de Jesus Cristo, lavada, comprada pelo sangue de Jesus, conquistada na cruz do Calvário, ela será arrebatada dessa terra, e nós subiremos para encontrar com Jesus Cristo nos ares. E por que você fala isso, Levi? Não precisa ser crente, basta estudar a história, comparar os sinais da vinda de Cristo e ver o que tem acontecido. Vai no Google, não precisa de Bíblia, você vai ver que tudo que Jesus falou, as profecias dos profetas, o que a Bíblia diz, já tem se cumprido, e Jesus Cristo está às portas. E você pode perguntar: isso vai acontecer? Vai acontecer, irmãos? Por quê? Porque Deus falou, porque nós somos crentes, porque nós acreditamos nisso, e porque já aconteceu outras vezes. Lembro da história de Noé. Quem lembra de Noé? Noé era um homem como eu e você, que de repente Deus falou com ele um plano talvez estúpido, maluco, impossível, de que a terra se encheria de água. E Deus explicou para Noé o que ia acontecer: faz uma arca. E Noé começou a fazer. Mas até então nada de diferente havia mudado, a não ser as críticas que Noé sofria na cidade, na sociedade, como nós sofremos hoje quando falamos em praça pública, no meio da rua, que de repente esse povo todo pode desaparecer da terra. Como isso pode acontecer se nunca aconteceu antes? Mas no tempo de Noé também era assim. Nunca havia chovido, nunca tinha caído água do céu, e Noé disse: o mundo vai se encher de água, porque vai cair água do céu. Isso é loucura. Amém? Mas, irmão, sabe quando a profecia começou a se cumprir? A profecia começou a se cumprir no dia que caiu a primeira gota de chuva na terra. No dia que a primeira gota de chuva caiu na terra, a profecia começou a se cumprir. E no dia que caiu a primeira gota de chuva na terra, nós podemos dizer: ali foi o início do fim daquele tempo de Noé. Amém? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que mesmo assim, nunca havia chovido, era uma novidade, mas começou a chover, e as pessoas continuaram vivendo da mesma maneira como viviam. Casavam, se davam-se em casamento, mas já estava chovendo. Ou vocês acham que foi de uma hora para outra? As pessoas começaram, mesmo com as evidências
mesmo com a profecia se cumprindo, mesmo com tudo que Deus havia falado e estando se cumprindo agora, as profecias se cumprindo e as pessoas continuavam vivendo a mesma vida, vivendo pelos próprios pensamentos, vivendo pelos seus próprios planos, vivendo pelos seus próprios projetos, acreditando que tudo vai dar certo porque elas tinham um plano bem feito, acreditando que tinha um tempo do mundo todo, acreditando que tinha uma eternidade do mundo todo para cumprir os planos dos seus próprios pensamentos, mas já estava chovendo nessa terra, até que chegou um dia, eu creio nisso, quem crê nisso? Até que chegou um dia que a minha Bíblia diz que não foi o Noé, foi o próprio Deus que lacrou a arca. Amém? E a chuva continuou. E a água começou a subir. E quando o povo quis entrar na arca, não podia mais. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em 2018, finalzinho de 2018, século 21. E eu acredito quando a Bíblia diz assim como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Dessa vez nós não estamos falando de uma enchente, de um dilúvio, de chuva. Isso já é comum. Nós estamos falando do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós pudéssemos fazer um paralelo entre o nosso tempo e o tempo de Noé, nós agora estaríamos debaixo de chuva. Você entende o que eu falo? Nós estaríamos debaixo de chuva, porque já está chovendo há muito tempo. Deus já está falando claramente há muito tempo. E muita gente não tem se tocado disso, e muita gente acha que nada vai acontecer, e em vez de tentar entrar na arca, em vez de se converter aos caminhos do Senhor, está comprando e vendendo com a capa de chuva, comprando e vendendo guarda-chuva, achando que o lugar delas é nesse mundo que fatalmente vai se acabar. Esse mundo não é para a igreja do Senhor, esse mundo não é para a noiva de Cristo, esse mundo é para quem tem os ouvidos tapados e o coração cerrado para a palavra de Deus. Nós vivemos nos dias de Noé, nós vivemos nos tempos de Noé, nós estamos nos molhando na chuva, estamos vendo gente morrer, alguns por ignorância e outros com dúvida, e muitas vezes ainda estamos tentando nos acomodar nessa terra. Aqui não é o seu lugar. É tempo de arrependimento, é tempo de confronto com a palavra. É tempo de confronto com o pecado, jovens. É tempo de confronto com o pecado, povo de Deus. Porque nós estamos num estágio muito adiantado da vinda de Jesus Cristo. E deixa eu dizer para você, não vai dar tempo para se agarrar com ninguém. Não vai dar tempo para se agarrar no paletó do pastor, na saia da mãe, nos braços do pai. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, milésimos de segundo, essa igreja será arrancada dessa terra. Amém, irmão? Amém, irmãos? E a partir de então não adianta bater na porta, não adianta gritar, não adianta fazer penitência, tem que cumprir o processo que já foi iniciado antes da fundação dos tempos. Mas eu quero me encontrar com meu Cristo nos ares. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. Isso me faz dormir em paz. O nosso papel aqui, igreja de Pacifica, noiva do Cordeiro que habita hoje nessa cidade, o nosso papel, queridos, é ter misericórdia. Ter misericórdia. Eu quero encerrar lendo um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está na Epístola de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento. Só tem um capítulo. É um capítulo muito interessante para a igreja. Fala a respeito de uma coisa maravilhosa, quando ele diz: temos que preservar, pastor, cuidar daquela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós que temos aqui, queridos, o conhecimento, nós que temos a luz, nós que temos a palavra, nós que temos consciência da fé que Jesus Cristo nos deu, temos que preservar e lutar por isso.
o que nos faz sair de casa, o que nos faz deixar a família, o que nos faz deixar muitas vezes o conforto, o que nos faz, queridos, abandonar muita coisa, casa, civilização. Cadê o Isaac? Estava onde, Isaac? Na Turquia, uma faixa de conflito. O que faz uma pessoa fazer isso, irmão? Sair de Natal, um lugar bom, para ir para a Turquia, se arriscar a morrer. Esse casal aqui da América do Norte, tem gente pulando o muro querendo ir morar de onde eles vieram, irmão. Tem gente arriscando a vida querendo morar de onde eles vieram. O que faz um casal do primeiro mundo vir para cá? Eu já estive na América, eu sei como é. Chega lá, não dá vontade de voltar não, amém? Eu creio que isso é obra de Deus, isso é milagre. Esse homem pode voltar para lá a hora que ele quiser, é cidadão. Mas ele está aqui lutando, preservando a fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós vivemos em um mundo hoje, queridos, onde uma coisa que a gente não tem problemas é com informação. Tem informação de todo lado, de todo tipo, de toda situação, sobre todos os assuntos. E a Bíblia fala de dois tipos de gente. A Bíblia fala do ignorante. A Bíblia fala daquele que vive nas trevas. A Bíblia fala daquele que não tem conhecimento de nada, que anda sem saber para onde está indo, que não tem direção. E a Bíblia diz que Jesus Cristo se afirmou, dizendo: eu sou a luz do mundo. E Jesus Cristo chegou trazendo luz, trazendo informação, trazendo verdade, trazendo vida, trazendo para o homem a liberdade dos seus olhos, para que ele possa entender e ver para onde ele está indo. Nós não estamos aqui à toa. Eu sei porque estou aqui e sei para onde vou. Eu não sou mais um ignorante. A primeira etapa é livrar o homem da ignorância. Mas aqui eu quero dar com vocês Judas, capítulo de número 1, só tem um, versículo 22, ele diz assim: igreja do Senhor Jesus Cristo, que está morando por algum tempo aqui em Pacifica, amém? Amém, irmão? Você tem casa própria, mas vai deixar aqui, amém, irmão? Ele diz assim, e eu estou me referindo à igreja, é para você que eu falo nessa noite: tenham compaixão, tenham misericórdia. Se coloquem no lugar, não dos ignorantes, não daqueles que não têm qualquer tipo de informação, mas de um tipo diferente de gente que é muito mais difícil de lidar, daqueles que duvidam. Sabe por que há dúvida, irmão? Só existe dúvida porque já tem mais de uma informação. Quem duvida não é ignorante, ele só não sabe qual é a resposta certa, porque ele tem muitas opções. A palavra para nós hoje, pastor, para a igreja: tenha misericórdia, tenha compaixão, não critique, não peça que tenha um acidente de carro com os ignorantes que estão em dúvida e muitas vezes falam mal da gente, apedrejam Jesus Cristo, querem queimar a igreja. Eles estão assim porque tem muita informação na cabeça deles e eles ainda não tiveram consciência de que o Espírito Santo pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que a partir de então eles terão convicção da verdade, a única verdade que liberta, Jesus Cristo. Eu sou a verdade, e quem conhecer a verdade verdadeiramente será livre. Ele disse: irmãos da igreja daqui de Pacifica, tenham misericórdia, tenham compaixão daqueles que estão em dúvida. Salvem a eles, arrebatando-os do fogo. Amém. Nós estamos reunidos aqui nessa cidade com esse projeto que nós sabemos não é um projeto assim de ganhar almas, de invadir os territórios. É um projeto de fortalecimento para as igrejas locais. Por isso, estranhamente, quando nos reunimos e temos aqui, pela graça de Deus, várias denominações que compõem o corpo de Cristo nessa cidade. Quando nos reunimos, às vezes conversamos depois: poxa vida, não foi, parece que hoje a mensagem foi para a igreja. É sempre para a igreja, porque esse é o propósito, esse é o objetivo.
Que voltemos para casa hoje, irmãos, entendendo que nós que estamos aqui, nós estamos na luz. Nós temos a verdade, nós temos o conhecimento, nós temos a certeza. Não adianta vir vento de um lado para o outro, como o apóstolo Paulo falou. Não adianta vir barulho de outras doutrinas. Nós estamos firmados na fé que uma vez foi entregue a todos nós. Nós sabemos quem somos, mas temos que ter compaixão daqueles que estão na internet, daqueles que estão na televisão, daqueles que estão olhando tudo, tentando se salvar e não conseguem escolher porque não tiveram um discernimento da verdade. Quem vai esclarecer? Quem vai tomar pelo braço? Quem vai puxar? Irmãos, quem vai entrar no fogo para arrebatá-los de lá? O lugar da igreja não é no fogo. O lugar da igreja não é para fazer morada lá, não é para montar um estacionamento lá, não é para montar uma congregação no meio do fogo. O papel da igreja é arrebatar, como Cristo vem nos arrebatar. A igreja tem que arrebatar, ir lá, tomar rápido, sair de lá, ir no campo do inimigo, no campo da dúvida, e salvar aqueles que estão morrendo com dúvida. Pessoas estão morrendo porque não sabem o que fazer, não sabem que caminho vão tomar. Mas quem pode salvá-los é a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada, remida e comprada pelo sangue do Cordeiro. O que Deus pede para nós hoje, igreja: tenha misericórdia, tenha compaixão, saia da sua casa, saia da sua zona de conforto, dê um tempo no seu lugar comum e arrebate aqueles que estão miseravelmente morrendo em dúvida. O nosso papel é esse. Lembre-se dos dias de Noé. Se fosse naquele tempo, já estaria chovendo. Não dê opção, igreja, de guarda-chuva para quem está se perdendo. Não dê opção para não se molhar. É melhor que ele se molhe logo, para que ele sinta que o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando, e a sua igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, será arrebatada. Eu creio nisso para minha casa, eu creio nisso para essa igreja. Que Deus continue abençoando, que o Espírito Santo de Deus incomode a sua vida, que o Espírito Santo de Deus sacuda o seu coração nessa noite, para que você cumpra o seu papel e arrebate aqueles que estão morrendo sem certeza da salvação em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.